dia, boa tarde, boa noite, wherever you are. Este é o podcast Estrangeiro e tudo, é? Terapia Social. É que é Com Paulo Oliveira aí. Tiago Carrondo, sou eu. Ele gosta tanto de dizer o nome dele, é um espetáculo. Sabes que foi uma construção. Eu, durante muito tempo, quando és puto e tens um apelido que é Carrondo, que dá para fazer inúmeros trocadilhos, e tu és criança, e as crianças são muito cruéis. Carrondo? Sim. Não te vou dizer para não estar já estou resolvidíssimo. Não me está a ocorrer nenhum trocadilho assim de momento, podes-me ajudar, vai lá. Posso. Ou seja, uma das coisas que eu ouvia com alguma frequência quando era muito miúdo era com o redondo. Ok. Que nesta altura vivo muito bem com isso. Podem chamar com o redondo, que até podem ser negativo de todo. Mas quando tu és criança, qualquer porcaria que não seja uma coisa norma, gravíssima. É gravíssimo. Hoje em dia há quem pague para ter. Eu aprendi a gostar à brava do meu nome. Ok. Até porque me deu muito trabalho a gostar dele. Portanto, neste momento, sim, gosto de dizer o meu nome, sem dúvida alguma. Portanto, assumo a culpa. Ok, ainda bem, eu também gosto do meu nome, portanto não tens medo. Joaquim Silva, vives bem com isso, Joaquim? Tiago, o Joaquim já saiu, acabou de sair, mesmo agora. Portanto, não tens medo do teu nome? Nenhum. Então agora, visto esta passagem subtil para o tema do nosso episódio... Estou a acompanhar. Eu estou a acompanhar. E o tema do nosso episódio de hoje é... O tema é jaquinzinhos com arroz de tomate. Caramba, enganei-me. Não, é... Isso foi o tema do almoço. Foi o tema do almoço. Portanto, temos que ir com calma, que o Tiago está, hoje não tomou medicação, está um pouco... Alterado. Está um pouco alterado, não. O tema do episódio de hoje é... O medo. O medo. O medo. Acho que se conseguíssemos fazer uma terapia para o medo, provavelmente quem está do outro lado iria dizer: epá, sim, senhor, muito obrigado. Sim, senhor. Exatamente. Sim, senhor. Então, aquilo que eu proponho como desafio para o episódio de hoje é... Logo assim, um desafio, 2 minutos de desafio. Sim, tu contaste os teus traumas do teu nome, etc. Portanto, agora estamos a chegar àquilo que interessa. O desafio que eu proponho para o episódio de hoje é isso mesmo. No final deste episódio, todos os ouvintes terão uma ou mais que uma opções para curarem os medos que têm. Vamos criar aqui uma terapia, a terapia geral do medo. Ok. Então, Paulo Oliveira e Tiago Carrondo, o caminho da descoberta da terapia geral do medo. Ok, então vamos lá. Eu estou cheio de medo, pá. Se a gente não chega ao fim com isto resolvido, fico eu cheio de medo. Eu neste momento estou com medo. Então para já temos que resolver este aqui, então, né? Temos que resolver o nosso medo de não conseguir resolver o medo da humanidade. A segunda estratégia é ir andando. Vamos andando. De que tens medo? Do que é que eu tenho medo? Sim. Pá, olha, eu tenho medo de não conseguir dar resposta a questões críticas e fundamentais para a minha vida. Acima de tudo, tem que ver com isso. E que, honestamente, tenho-me safado bem até, portanto, não me posso queixar muito, mas de facto, o meu maior medo, acho que é um bocado isso, é tu chegares a um ponto, a um beco sem saída, em que tu não tens, de facto, respostas para alguns dos teus problemas. Ok, mas eu pensei que de alguma forma tu fosses especial, mas não me pareces especial, porque aquilo que tu referiste é aquilo que toda a gente sente. Desculpa-me. São os medos básicos, os medos de não ter comida, não ter dinheiro, não ter saúde. Tens algum medo mais... Ou vamos tentar curar este medo aqui em geral das pessoas? Eu não tenho... Se queres tentar perceber, se queres tentar esgravatar aqui nos meus medos, não porque tenha a felicidade ou a infelicidade de já ter passado por algumas situações bastante complicadas e que se voltar a passar por elas... Aparentemente é a felicidade porque estás aqui. Estou aqui, exatamente. Por outro lado, também é um bocado chato, é um bocado desconfortável quando lá estás, não é? E quando tu às vezes revisitas algumas desses episódios, voltas a sentir algum desconforto, não o mesmo, mas algum desconforto. Por outro lado, isso dá-te algum dramatizar do estilo, bom, já estiveste ali, não te aconteceu nada, era suposto, tinha tudo para correr mal, não correu assim tão mal quanto tu, ou quanto as pessoas, ou quanto seja como for, quer analisar isto,
avalia. Eu acho, deixa-me só dizer-te uma Diz-me. coisa para tentarmos encontrar a cura aqui do medo ou dos medos. Eu acho que o medo tem duas coisas e se nós soubermos que elas existem e se as aceitarmos, resolvemos tudo. Contexto teórico, bora lá. O medo é estúpido, ok? E é necessário. Necessário sim, Ok. estúpido, estou curioso. Pronto, é estúpido porque quando nós temos medo é porque há sempre a iminência de acontecer alguma coisa desagradável, não é? Portanto, é mau nesse sentido. Ok. É estúpido no sentido de mau, é desagradável, é desconfortável. O medo é desconfortável e é necessário. Ok, o estúpido não foi um adjetivo bem escolhido. O medo é desconfortável. Ok, aí estou contigo. Compras e o medo é necessário. Agora, como é que tu convences o teu cérebro que uma coisa que é desconfortável é necessária? Epá, estamos a falar do maior drama da humanidade. Resolves isso e resolves a questão do medo. A partir do medo em que tu aceitares o desconfortável como necessário que é, e podemos dar aqui se calhar alguns exemplos, obviamente, que se calhar há situações em que são extremas em que, toda a gente tem medo, não é? Sim. Situações de graves ou muito graves, ou que seja, guerra, por aí adiante, é diferente. Agora, no nosso dia-a-dia... Tu agora elevaste isto a um expoente altíssimo, pá. Quando falas em guerra, nós somos uns felizardos. Porque quando te comparas os teus medos, eu não digo diários, não sei se é diariamente que tu sentes isso ou não, mas os teus medos convencionais, com uma coisa como é a guerra, das quais, como eu te disse há bocadinho, das quais tu não tens de facto e não controlas a solução para... Aí realmente aceito a desculpa inicial que tu deste do teu maior medo, porque aí realmente a base da vida é posta em causa. Numa situação de guerra, a base da vida é posta em causa. Na nossa vida aqui, e somos uns felizardos, sem dúvida, reafirmo, na nossa vida aqui, é só estúpido e só para estar a perder tempo. Eu lembrei-me de duas situações, não sei se foram as mais graves, não foram de todo. Entretanto, já me lembrei de uma mais grave ainda, mas as primeiras duas que me ocorreram, uma envolve neve, portanto eu não vou falar sobre isso, porque senão tenho o risco de contaminar, tenho medo de contaminar todo este episódio com neve outra vez. Do último episódio, acho que vai continuar durante mais um par de anos. Mas lembro-me de estar numa situação muito complicada, aqui não muito longe, em São Lourenço, na praia de São Lourenço, dentro do mar, quando eu decidi apanhar umas ondas em São Lourenço. E houve uma onda que me correu mal e que eu fui parar ao meio das rochas, ali, conheces bem a praia, do lado direito, fui parar, portanto as ondas empurraram para o lado direito, as rochas já por si são complicadas e tu de facto chegas à conclusão que olhas para as rochas, olhas para ti e começas a avaliar se tu tens tamanho suficiente para sair ou para competir com as rochas, sendo que juntando um fator giro, e agora é giro porque já passaram uma série de anos, mas naquele dia foi muito complicado, que é a minha prancha, começaram a ficar enrolados com algas que pareciam tagliatelle. Mas tagliatelle, aquela massa achatada. Tens de melhorar a tua pronúncia de italiano, Tiago, assim. Eu sei, porque agora fiquei um bocado desiludido. A semana passada falei. Lá, por favor. A semana passada falei em Cervínia, para mim sempre se chama Cervínia, e um israelita corrigiu-me. Cervínia! O gajo não estava a perceber o que eu estava a dizer. Portanto, sim, tenho que melhorar a minha pronúncia. Mas pronto, aquela massa achatada, aquela espécie de esparguete achatada. No meio das rochas em vias de. Eu estava no meio a ser empurrado pela rebentação para as rochas e a ficar com as minhas pernas, os meus braços e a minha prancha enrolados em algas, o que te quebra a mobilidade. E a pancada ia ser forte. E a pancada ia ser forte, a tua capacidade de resposta muito reduzida porque tu não tinhas forma de... Como é que tu sais dali? Sais dali a lado nenhum, a remar, sais dali a bater pernas, sais dali, seja como for, mas sempre a mexer-te. Posso fazer aqui uma pequena nota aqui na conversa? Epá, mesmo nessa situação, estou-te a imaginar no mar, com a rebentação e empurrar-te com violência para as rochas, tu vais em direção às rochas e a questão é,
Epá, e o mexilhão, ninguém se lembra dele. Caguei para o mexilhão. É tão simples quanto isso. Nesse dia o mexilhão sou eu. Pobre, é sempre o parente pobre. Nesse dia o mexilhão sou eu. Até porque o mexilhão curte levar com as ondas. Eu ia levar Pontiagos em O cima. mexilhão percebe. Epá, ele vive na rebentação. Mas é porque gosta. Deixem-se tretas. Eles gostam de rebentação. Eu não. Quer dizer, rebentação controlada, sim senhor. E sentiste medo nessa altura? Claramente, sim. Senti medo, comecei a hiperventilar, comecei a achar que talvez não saísse dali e comecei a achar aquilo que é aquilo que mais me irrita, que é, porra, se é para morrer que não seja aqui, Pronto, caramba, que seja uma coisa mais fixe. Então a minha teoria para já, à partida, fica aqui validada numa primeira fase, que é desconfortável. Sim, ok, estamos de acordo. Mas também foi necessário. Foi necessário teres medo, correto? Necessário em que sentido? Porque provavelmente se não tivesses tido medo, não sairias dali tão rapidamente. O facto de teres medo, o facto da adrenalina ter começado a correr, o facto desses pensamentos negativos ou possibilidades negativas terem ocorrido e injetaram, deram-te aí uma injeção de energia que te fez sair de lá. Ou talvez não. Sabes, quando tu começas a sentir o teu corpo e a experiência que eu tive a falar sobre neve... Estavas a desanimar, Tiago, estavas a desistir da vida, Não a desistir da vida, mas tens que ter alguma frieza e volto a dizer, se eu falasse do meu exemplo de neve, não era muito diferente disto. A frieza ali é tu não te mexeres muito para que as algas não se enrolem ainda mais ao teu... É um bocado como areias movediças. Ou seja, para que as algas não se enrolem ainda mais ao teu corpo. Calma. Tens alguma clarividência? Claro, eu não quero que tu saias envergonhado desta história, porque... Até me envergonhares vai ser complicado, mas sim, podes tentar. Não é preciso, tu fazes um excelente trabalho. Agora, a questão aqui é, quando eu digo medo, o medo não implica pânico. Ok, portanto, certo, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é o sim. medo, outra coisa são as consequências do medo, os gritinhos, o blá blá blá, o pânico, etc. Estou contigo, sim. Não. Entrar em pânico não. Portanto, sentiste medo e Senti provavelmente o medo avaliaste a situação e o medo levou-te a reagir com frieza. Tentei arranjar a melhor solução, exatamente. Tudo bem. Sim, aí estamos de acordo. Pronto, voltando ao medo, naquela altura o medo foi desconfortável Muito. e desnecessário e necessário, porque o medo fez-te perceber a gravidade da situação sim, e fez-te ok. perceber Nesse que sentido, tinhas sim. que agir, ou seja, o medo é o gatilho. Portanto, se é o gatilho é bom, de alguma forma, porque é uma das formas de começar se calhar a resolver e tentar sair dessa situação. Certo. E se calhar o facto de tu estares enrolado com algas quando te armas em surfista de profissional e te metes no mar num dia em que não deves. Nem a prancha era tua, encontraste a prancha na praia, a prancha era minha. isto? Vou ao mar e depois A história começa um bocadinho mais atrás. Nós éramos para entrar, era eu mais um amigo, íamos entrar em Ribeiradilhas, que era um bar que eu conheço mais ou menos, porque foi lá que eu tive umas aulas e foi lá que me deram umas dicas e... Só que em Ribeiradilhas estava um campeonato a acontecer. E então, não sei se aquilo é obrigação, se é por respeito, mas não é suposto tu entrares na água quando está um campeonato a acontecer, porque para não perturbares a competição. Normalmente no futebol o pessoal costuma ser preso quando isso acontece. Pois no mar é um mesmo bocadinho mais... Mesmo que vais nu ainda és preso mais rapidamente. Não faz sentido, mas pronto, ali não sei. Então, Não, era só para te tranquilizar, estava tudo bem. Muito obrigado, colega. Não, a questão ali foi um bocado isso. O mar em Ribeiradilhas estava ocupado e então nós fomos à procura de outro mar parecido, que foi São Lourenço, mas que não é de todo um mar parecido. Houve ali sérias novidades, de tal maneira que o tipo que ia entrar comigo ficou na areia. Só entrei sozinho. Era o que eu ia dizer. Portanto, eu entrei a campeão. Tu eras um amigo estúpido na altura. Posso-te dizer que em 41 anos não estou desligados ao surf, não é? Até porque eu não sou, nem sequer me anuncio como surfista. Apenas breves momentos. Do meu vasto historial enquanto ser humano, eu apenas entrei com uma prancha dentro d'água em São Lourenço uma vez. Foi essa? E foi essa. Ok. Sim, portanto, nem antes senti essa necessidade, nem depois quis repetir.
Provavelmente, acho que as algas têm uma época. Há uma época em que há mais algas e há Eu acho que é capaz de haver... O grave nem foi as rochas, percebes? O grave foi mesmo sentir os teus movimentos afetados quando tu tens ali... Sim, na água já de alguma forma limita, não é? Portanto, Mas não relação pronto. mais ainda. Mas pronto, sobreviveste, estás aqui. Sim, estou aqui, estou direitinho. Zero mazelas, portanto a única mazela é psicológica e essa também. E o medo salvou-te. Sim, mas o medo é assim, e tu vês isso, tu aprendes muito sobre o medo, acho eu, aprendes muito sobre o medo, mas já quando passas por situações, mas sinceramente tu aprendes muito sobre o medo quando tu vês os teus filhos crescer, a forma como eles lidam com o medo é fantástica. Primeiro não sabem o que é, depois lixam-se e aprendem o que é, e aprendem que medo é fixe. E depois elas Aprendem ficam... que o medo é fixe, eu adoraria, eu tento passar também essa informação para a herança genética, não é? Exatamente. E para os meus filhos. Agora a questão é, esse é que é o truque. Tu agora acabaste por desvendar um bocadinho a coisa, que é o medo é desconfortável, o medo é necessário, Sem dúvida. porque se acontece é necessário fazer alguma coisa ou perceber alguma coisa, mas o medo é fixe, porque a mistura do desconfortável com o necessário é que faz com que a gente resolva os problemas. Sim. Esta é a primeira parte da equação. Eu estou aqui a desenhar aqui Se tu um não sentes diagrama. medo, és demasiado comodista. Ou é estúpido só. Não, estúpido é o medo, não é? Foi o que tu disseste. Desconfortável, eu tinha substituído no início. É desconfortável. Não. Daí eu ter corrigido, né? O medo é desconfortável e necessário. Estúpido é uma palavra um bocadinho diferente. Se é desconfortável e necessário, ao ser necessário, acaba por fazer com que tu resolvas as coisas. Da mesma forma que o medo leva-nos a agir. Sim. Ok? Agora, aquilo que tu disseste é que é a parte difícil, que é o medo é fixe. Uma coisa que é necessária e que nos leva a agir é fixe. Agora és gajo tu só tens a outra parte do desconfortável. O truque no medo, em qualquer tipo de medos, na minha opinião, é primeiro perceber que é desconfortável, faz parte do processo. É necessário, sim, está a acontecer por alguma razão. É o gatilho para resolvermos a situação, e a partir daí as coisas resolvem-se, só que há aqui uma parte, é que a maior parte dos medos são exagerados, quase todos nos dias de hoje. Concordo. E isso tem a ver com uma parte do nosso cérebro Hashtag coronavírus. hashtag, e agora sim vou utilizar o adjetivo estupidez humana, não é? O que e isso tem uma razão biológica de ser, porque o nosso cérebro tem uma parte, digamos assim, relativamente primitiva que ainda reage e faz com que nós tenhamos reações até físicas, como se estivéssemos a viver na caverna. Hoje em dia nós não corremos, vivemos pela esperança de vida, pela qualidade de vida, etc., que há de uma forma geral no mundo, nós não corremos o risco de ser comidos por tigres a toda a hora, ou por morrer de frio, ou por morrer de fome. Viste o Croods? Quem? Um filme de animação que é o Croods. The Croods. Não. A tua filha não vê filmes? Vê, mas não me lembro de ter... Tens de ir ao lado dela a ver filmes, que é bem da fixe. Eu vejo, mas então não vai ver o conheço. Croods. Tudo bem, mas está onde o Croods? Pá, está onde tu encontrares. Já não te lembras? Deve estar no meu videoclube. Eu não sei se posso anunciar aqui onde é que eu o obtive, mas... Podes até soltar, porque eu não percebi ainda bem o nome. C-R-O-O-D-S. C-R-O-O-D-S. Qual é que é o Croods? É daquela família de... pré-histórica. Já vi no cinema. Pronto, exatamente. Ok. Tens que melhorar a tua pronúncia em inglês também. Caramba, então, Também eu não vou ficar está calado, grande meu, coisa. não digo mais nada. Não fales em estrangeiro. Vou ficar com medo de falar, meu. Vou ficar com muito medo de falar. Vou começar a ficar Na nossa teoria do humor, a questão era, ok, aquilo que tu disseste é isso mesmo, tu acabaste de alguma forma de se calhar começar já a resolver aqui a nossa terapia geral do humor. Pronto, acabamos já aqui então. Muito obrigado, até à próxima. Explicar às pessoas e precisamos de ter tempo aqui no podcast para explicar às pessoas como deve de ser, que é para elas perceberem. Não, é que tu disseste é isso, o medo é fixe. Agora, mas é desconfortável e é necessário, ok? Mas é fixe, porque leva-te a agir. Então,
tens é que eliminar isto aqui, tens é que ligar o fixe ao desconfortável, tem que haver aqui uma... E é a forma como eu, pessoalmente, faço essa gestão, eu sei que quando tenho medo, é desconfortável, é necessário e obriga-me a agir, ok? E isso é bom. Por isso eu tenho que gostar do desconfortável. A partir do momento em que nós gostemos do desconfortável, a partir do momento em que há algo desconfortável e tu o enfrentes logo, siga, a vida começa a ser, na minha opinião, muito mais fácil. No entanto, deixa-me salvaguardar aqui, fazer uma grande salvaguarda, que é para depois não termos queixas dos ouvintes e dizer, eu experimentei isto em casa e deu merda. Portanto, para evitarmos isso, e daí a razão de eu ter usado a palavra estúpido no início, é que como o nosso cérebro está programado para reagir como na idade da pedra, tipo ouves um barulho, explode logo o coração porque estás a pensar que vais morrer, não é? Exato. Vais no trânsito, alguém buzina ao teu lado, puf, ela uma taquicardia, e foi só uma buzina. Esta forma de reagir do nosso cérebro vem da idade da pedra e o ser humano, a vida cá fora, o nosso cérebro ainda está na caverna, não teve tempo para acompanhar a evolução que nós criámos cá fora. Então, sim, grande parte dos medos são estúpidos, grande parte dos temores e dos terrores e dos horrores, grande parte são infundados. Aquilo que a vida me ensinou, por norma, ensinou-me duas coisas, vai ficar tudo bem e quando aparentemente... Há uma música sobre isso, pá. Deixa-me só dizer outra coisa, e quando aparentemente parece que não vai ficar tudo bem, lembra-te de um provérbio que é a montanha pariu um rato. Sim. E lembra-te da tua vida, das vezes em que te preocupaste demais e depois quando a coisa chegou a acontecer, foi assim uma cena, e tu dizes... E é isto que eu te estou a dizer, eu acho que é o dia-a-dia da maior parte das pessoas e não aprendem. Então a minha opção é, vai correr tudo bem. Deixa-te ir. Abre bem, estás em queda livre, abre bem, curta a viagem. Aprecia. Desfruta. É um bocado por aí. Exatamente. Não, mas... It's just a ride. Não sei, por acaso nunca falámos sobre isso, até porque não é assim tão relevante quanto isso para tema casual, mas qual é a tua opinião sobre montanhas russas? É assim, eu adoro tudo o que seja algo que aparentemente seja mais difícil ou mais estranho ou mais assustador. E eu pessoalmente procuro este tipo de sensações. Não, vou dar aqui um exemplo meio partilhando aqui um exemplo meio estranho. Eu estive há 1 ano ou 2 no Algarve num parque de diversões daqueles de escorregas, e havia um escorrega por não sei, com 70, 80 metros de altura, talvez, atingias uma velocidade, era mesmo fisicamente, ia-te ao corpo, não é? Atingir uma velocidade ali na água e depois cá em baixo a travar. E era necessário subir para aí 6 ou 7 andares lá para cima. Eu acho que fiz aquilo para aí 5 vezes ou 6. E foi custando menos à medida que foste fazendo? Não, acho que fui apreciando cada vez mais, porque cada descida que ia era mais... Consegues apreciar mais, cada vez mais? Mas o mais engraçado é que na primeira descida consegui arrastar a minha mãe, que tem 70 anos, e a minha filha, que tem 10. Coitadas, foram de mão dada. Não, aquilo só dava para ir um de cada vez. Mas foram todos? E era violento, tu provavelmente... A tua mãe continua hospitalizada? Não, está tudo bem. O corpo mantém uma resistência inimaginável, mas num sítio é engraçado porque isso é um pouco genético, não é? Porque quer na inconsciência dos 10, quer na inconsciência dos 70, acaba por ser engraçado isso. Certo. Portanto, quando há esse tipo de situações por norma, e quando depois devidamente avaliadas, como é óbvio, a minha primeira opção é sempre bora lá, vamos lá descobrir o que é. Okay. Porque 90% das vezes ou 99% das vezes a montanha paria um rato. E eu prefiro ir descobrir se é uma montanha, se é um rato, do que estar a pensar tempo a mais e a imaginar, porque a partir daí... Eu tenho... Estás a falar, estava-me a lembrar de uma coisa que acho extremamente caricata e que vais tu tentar explicar-me aquilo que eu não consigo explicar, que se passa com a minha cabeça, que é, e lanço o desafio durante a gravação, que é, eu tenho um problema, não sei se é um problema, é uma condição,
Uma condição também é uma palavra dura. É uma giro, palavra é giro, dura. é. Tenho uma condição. Exatamente. Que é, eu sofro de vertigens. De uma maneira Boa. que eu achava que era estranha, mas quando comecei a comparar resultados com outras pessoas que também sofrem de vertigens, comecei a perceber que era normal, ou seja... Já é a segunda vez neste episódio e a outra foi no início em que estás a perceber que não és assim tão único quanto isso. Não faço questão de ser único. Se for único é giro, Mas nessa se não altura for só também... é que pensavas que era especial. Não é especial, não. Se acabaste por perceber que eras normal, pensavas que eras especial anteriormente. Não entres por aí. A questão é muito simples, só ou seja, estava- tu chegas a um ponto em que tu vais ver a casa nova do teu amigo e o teu amigo mora no 8º andar. Ok. E tu não te consegues aproximar da janela porque tens algum receio. Medo, receio, chama-lhe o que quiseres. Sim, eu acho que aí deixa-me só dar os meus 50 cêntimos de conversa e da minha experiência. Dá um euro inteiro. Eu também sinto vertigens, como é óbvio. Agora, se eu estiver num prédio ou numa torre muito alta, debruçado numa varanda ou numa cena de acrílico ou o que seja, Sim. eu sinto vertigem, eu sinto as mesmas vertigens que tu, só que eu aceito senti-las, eu aproximo-me, eu aproximo. Não falas as mesmas vertigens que É a eu, mesma porque as coisa. minhas são as minhas. Não, mas eu aproximo-me porque sei, há uma parte do meu cérebro que sabe que não vai correr mal, que eu não vou cair. Certo, até E a tudo bem. parte que teoricamente me iria não deixar aproximar é realmente perigoso, mas não é. E como não é realmente perigoso, eu opto por sentir essas vertigens e aí já não é escolar. Mas eu li qualquer coisa ou li qualquer coisa escrito que tu só sentes vertigens quando tens os pés assentes em algo. Não sei se é verdade, se não é. Os nossos Não, porque eu fiz paraquedismo e num C-130. 450 metros de altura. É porque eu queria quando chegar vais aí. à porta de um avião, Eu queria chegar aí. quando estás a ver o chão lá em baixo, as vertigens, entre aspas, ou a sensação que eu senti, não tem nada a ver com aquela que eu sinto quando estou num 12º andar a espreitar Sim. numa varanda. Aí- Num 12º andar a espreitar numa varanda parece mais grave e mais assustador Sim. do que num avião, à porta de um avião. Não sei quantos mil pés, não é? 400 metros, faz as contas. Faço Tens quanto que ir ao é que eu faço? sistema hexadecimal. São para aí que 2 metros por pé direito, Eu estive não é? nos Estados Unidos e em libras, queres nem? Mas pronto, agora o que eu te queria dizer é porque é que eu achei que era uma coisa diferente, mas depois comecei a perceber, comparando resultados com outras pessoas, comecei a perceber que era demasiado normal, que é, tu estás em cima do tal, uma torre com 8 ou com 12 andares, ou seja o que for, e sentes vertigens. Ok. Qual é o sentimento que tu tens? O meu sentimento é só um, que eu achava que era... O único é a atração único, do abismo, não é? que é a vontade de saltar. Exatamente. É a atração do abismo. E depois comecei a perceber, comparando resultados com outras pessoas, comecei a perceber que grande parte das pessoas que sentem vertigens sentem exatamente a mesma coisa, Sabes, que é aquela ânsia de bungee jumping sem elástico. É aquela parte do teu cérebro que... Isto deve ser muito giro. É giro. É aquela parte do teu cérebro que te protege, que é a amígdala, não é? Aquela parte do teu cérebro que é assim, detecta uma cena má e para te proteger diz assim, vai acontecer. E para tu não te atirares, ele diz assim, vais cair. Então tu proteges-te e é um bocadinho por aí. E mais, é esta parte, é esta questão aqui que faz com que, por exemplo, os acionistas do Grupo Cofina e da CMTV acabem por faturar bem, porque as televisões mais sensacionalistas ou jornalismo mais Trabalham com sensacionalista trabalham com os medos básicos das pessoas, estimulam. Se tu projetares um medo à frente de uma pessoa, ela vai visualizá-lo e vai por aí afora. Então deixa-me dizer-te, eu tenho este medo, estas vertigens acompanham-me já há muitos anos mesmo. Até à altura em que eu me cruzei com um tipo que tu conheces, curiosamente, que é o Vintém, e o Vintém faz queda livre. Não sei se ainda faz, mas o gajo partiu-se todo aqui, não sei se... Acho que isto foi público, não estou aqui a cometer nenhum tipo de confidência. Eu não sei, mas pronto. Eu assisti na altura ao Vintém a explicar. Aliás, nós chegámos a partilhar alguns momentos em que nós íamos em grupo, nós fomos, lembro-me uma das vezes, nós fomos em grupo para o Algarve e ele separou-se de nós porque ia saltar para Sagres, talvez. Okay, acho que era Sagres. Sim. E então, aquilo que era suposto ser 3 dias ou 4 em grupo, foram 3 dias ou 4 em grupo, menos o Vintém, porque o Vintém estava na vida dele lá a fazer os seus saltos e a apontar na sua cadernetazinha aos segundos que dava em queda livre. Agora, a forma como ele me apresentava, a mim e a quem estava à volta dele,
a sensação de um salto de queda livre fazia com que tu te esquecesses completamente do medo das vertigens, fosse o que fosse, talvez pelas razões que tu explicaste há bocado, que é estares em cima de estares dentro de um avião ou estares num prédio, num 12º andar, é talvez completamente diferente. Agora, isto para te chegar onde? Que é, desde o primeiro momento em que o Vintém, e eu não tenho noção disto, certamente, mas desde o primeiro momento em que eu ouvi o Vintém descrever o que é que era um salto, o que é que era subir no avião, o que é que era abrir a porta, o que é que era mandar-se lá de cima, o que é que era o vazio, o que é que era abrir o paraquedas e depois desfrutar dali para baixo, desde esse momento que eu fiquei com vontade de... Eu não sei se tenho vertigens ou não, mas eu quero fazer aquilo. Ok. Tem sempre a hipótese de ir ao colo de um gajo. Não, isso não. Ou fazes aquilo ou não fazes aquilo. Isso aí temos... Então, isso é um episódio inteiro. Não é um episódio inteiro. Mas dá um bocadinho, dá uma introdução de episódio, pelo menos. Não, dá uma introdução de episódio, dá uma coisa ainda pior, não é? Que eu gosto de mandar um bocado do barro à parede e às vezes o barro cola. Estás armado em bom e queres fazer isso. Então, vamos fazer. Eu também, para voltar a saltar já uma data de anos, quando este podcast fizer um ano, se lá chegar... Deixa-me, estrago-te já... Mandamos os dois num avião. Estrago-te já a piada. Já fizeste. Deixa-me continuar. E então, foi uma sensação que eu tive desde esse momento, não ficou de forma alguma. Eu assisti à queda do Vintém, quer dizer, não assisti diretamente, mas soube que houve um salto que não lhe correu bem. E tu, na altura, como era normal, quando uma coisa é tu vês que houve um gajo qualquer que se rebentou, não sei onde, outra coisa é um gajo que tu mais ou menos conheces. É exatamente. Né? Agora, nem o facto de eu ter sabido que lhe correu mal um salto me fez ter menos vontade de o fazer. Ok, boa. E a coisa ficou aqui em águas de bacalhau. Até que houve um dia em que eu entrei numa sala de formação e quando eu tenho os meus formandos a apresentarem-se, um deles era o quê? Paraquedista. Instrutor de queda livre em Évora. Em vários sítios, mas em Évora. E eu, caramba, estás a ver aquela luzinha no tabliazinha, ligou logo. Se calhar é agora. E eu calei-me, deixei a sessão correr até ao final e quando chegou, até ao final não, até à primeira pausa para café, e na primeira pausa para café o que é que eu fiz? Fui ter com a pessoa, sei lá, vamos lá conversar sobre isso. Tipo, armada como é que é? Professor, para manter ali a credibilidade, mas excitadinho por dentro. Completamente. E então, o que aconteceu? Falámos sobre várias coisas, ele conhecia perfeitamente o Vintém, sabia perfeitamente o que é que tinha acontecido ao Vintém, explicou-me exatamente que pode ser mais perigoso tu saltares de uma cadeira do que de uma altitude de não sei de quantos metros. Sim. Portanto, e que ele explicou-me, depois deu-me ali umas explicações técnicas, mas eu não percebo nada de saltos, portanto, não, para mim foi quase o mesmo. Eu saltava como mochila e como trilhadora, portanto, mas basicamente ele ele destruiu completamente aquilo que era a teoria de saltar é perigoso. Saltar é tão perigoso como andar na rua, como outra coisa qualquer. Foi o que ele me tentou explicar nesse dia. E de tal maneira que ele me disse, mas olha, nada como a gente combinar arranjar aí mais 3 ou 4 pessoas, 3 pessoas, e a gente faz a parte teórica do curso de queda livre, fazemos a parte teórica em Lisboa, para não teres que ir, não faz sentido ires a Évora ouvir. É um contacto que vais ter que me passar. Posso passar, que eu não apago nada, portanto certamente que ainda está no meu telefone. E depois vamos só fazer os saltos a Évora. E ok, eu arranjo 3 pessoas, caramba. Então, não vou arranjar 3 pessoas, então estamos a brincar, ok. Não arranjaste. Calma, deixa-me continuar. E então, ele enviou-me um e-mail com 4 ou 5 documentos que tu tens que assinar para fazer o curso. Não é os saltos, o curso. É o testamento. Praticamente. Basicamente, tu abres o primeiro documento e chegas à conclusão que o documento diz algo do género: tu és um estúpido por te pôres em risco a este nível e a responsabilidade é toda tua. E tu tens que assinar. Depois abres o segundo documento e o segundo documento diz: se assinaste o primeiro é porque és mesmo muito estúpido e se houver alguma coisa que corra mal, nunca será culpa nem da escola, nem do instrutor, é tua, porque tu é que decidiste fazer isto e tens que assinar. E o terceiro, são 3 ou 4 documentos, cada um pior que o outro. É um termo de responsabilidade. Eu acho que é mais que isso, mas tudo bem. Eu olhei para aquilo, abanei um bocadinho, como é normal, não é? Portanto, tu tens sempre que questionar, mas disse, bom, tantos gajos fazem isto, à partida não há que questionar por aí além. Arranjei as 3 pessoas para fazerem aquilo comigo. Ok, boa. Eu combinei com elas, o preço era um preço fixe, não me lembro já quanto é que era, mas era um preço bastante aceitável e a coisa até foi bastante pacífica. Qual foi o problema? Quando eu enviei estes documentos a essas pessoas, nenhuma me respondeu de volta. Okay. Portanto, a reflexão das pessoas, medo... É o medo. É o medo. Foi
jogou mais alto. Portanto, primeiro ponto, continuo em falta com o meu curso, e é um curso que eu quero fazer de queda livre. Queda livre, não é agarrado a outro gajo. Claro que sim, claro que Porque aquilo que me deixa com receio é, tu estás num avião agarrado a outro gajo e tu vais ter que aturar aquele gajo. Imagina que o gajo cheira mal. Eu não quero isso, meu. Ok, Eu quero estar Tiago, independente e se for para eu morrer, eu quero pedir. morrer por culpa minha. Não Ou quero morrer por culpa então, para ninguém. eventualmente com um gajo que cheira bem. Vamos pedir ao Alexandre para cortar esta parte aqui do podcast. Porque se eu digo que a condição que te aflige é cheirar mal, eventualmente haver uma data de paraquedistas perfumados a fazer fila para ti. Não, de todo. Portanto, até tens de ter cuidado só com as palavras, porque os nossos ouvintes em casa, não sabes que tipo, pode haver um ouvinte em casa, seja um paraquedista perfumado e pensa assim, epá, o Tiago O que é até- perfumado é seguro da sua higiene e não tem problemas com isso. é E o que perfumado não é é- perfumado pode pensar nisso e pode eventualmente melhorar. Vamos cingir-nos à informação que temos. O que é perfumado. Pode não ser higiênico, mas independente. pronto. Não, mas sim, eu acho que há aqui algo a explorar e se calhar no episódio 52 eu vou trabalhar para que nos mandemos os dois de um avião abaixo. Mas cada um com o seu paraquedas. Obviamente, no meu caso, perfumado ou não, dispenso. No teu caso, não sei, vou-te perguntar novamente. Podes-me perguntar o que tu quiseres. A minha resposta é convicta, é só uma. No dia em que eu saltar de um avião, vou ser eu e o meu paraquedas. Porque como foi é óbvio. assim. Exatamente. Porque E é foi isso que irá assim, acontecer. foi assim que o Vintém me apresentou a situação. Que és tu, o avião, primeiro, muito barulho, depois abre a porta, a luz está vermelha, depois a luz fica verde. Eu lembro-me disto quase como se tivesse sido ontem. A luz fica verde e tu pensas, salta ou não salto? Depois tu saltas e estás ali 4 ou 5 segundos no vazio. Depois puxas o paraquedas e estás ali. E estás a desfrutar até chegares cá abaixo. Falta E é o chão. esta a sensação. O chão também magoa. Sim. Mas Convém ter esta é a essa sensação. E magoou bastante naquele dia. Mas a questão aqui é só esta. Da minha experiência de paraquedismo, aquilo que eu acho mais. Tu consegues fazer saltos à civil ou só podias fazê-los dentro? Ou seja, Não, eu se fiz tu fores a saltos, Évora, se tu fores a Évora agora podes saltar aquilo. A minha qualificação era militar. Pronto, é isso que eu ia dizer. E era Ok. saltos em automático e grande parte deles, ou parte deles com mochila e com arma, etc. Portanto, eram saltos estáticos onde não podíamos. Ok. Saltávamos às vezes à noite e tínhamos que ir para o terreno cumprir missões, etc. Exatamente. Fazer esse tipo de trabalho. Mas relativamente ao. Agora varreu-se-me, pá, porque eu ia aqui. Despistaste-me um pouco. Eu tinha aqui uma coisa tão bem encadeada. Não li o teu que era, pensamento, não, lamento. Onde é que volta-me lá atrás? Estávamos a falar sobre o episódio 52 e saltarmos cada um com o seu paraquedas ou não. Não era por aí. Varreu-se-me. Eu já vou apanhar o assunto. Então vá, continua. Prossegue, que é para depois retomares. Quando eu digo já vou apanhar o assunto, é o nosso sinal para tu encheres um bocadinho de chouriço para ver se eu me lembro. Não me largues. Estou a fazer os possíveis. Não me deslargues. Mas pronto, portanto, o projeto aqui é, no episódio 52, portanto, estás a falar daqui a um Sim. ano, não é? Portanto, simpaticamente daqui a um ano, mais coisa, menos coisa. Sim, É tranquilamente. nós fazermos isto, eventualmente fazemos isto nós, ou eventualmente até podemos convidar alguns dos nossos seguidores para nos acompanharem. Eventualmente, quem quer vir saltar connosco. E eu vou tentar encontrar o contacto do... O rapaz da Sim, escola não é um dela. rapaz, era um senhor experiente já, bastante experiente. Aliás, eu até posso tentar encontrar. Neste momento está Tiago a tentar encontrar um contacto. Exatamente. Na lista de contactos do seu telemóvel em OpenOffice, OpenOrg, Open. É um tal. Olha, Open. tão bonito que ele é a fazer a sua tentativa de. Por Isso é acaso não me engraçado, lembro. não é? A questão aqui é só uma que acabamos sempre com o medo, não é? Achas que resolvemos o medo ou não? Não sei se resolvemos, pelo menos falámos sobre isso com alguma tranquilidade. E acabamos por arranjar mais desculpas para ter medo, não é? Sim. Portanto, na prática, o compromisso aqui. Ou para não ter. Assim, ter é sempre importante. Eu acho que não ter medo é perigoso. É mais perigoso não ter medo do que ter medo. Eu acho que há muitos medos que são infundados, não é? Tal montanha pariu o rato que eu falei. Sim, Normalmente sim. estamos sempre programados para Estamos vai de ser acordo. ai, e então os portugueses coitadinho, não é? E há um certo prazer na desgraça dos outros, no medo aí imbuído. Mas acho que tudo se resume um bocadinho de o ter medo é fixe. E o ter medo é fixe porque aprendemos, porque nos obriga a fazer coisas. Estás a terminar o episódio, não? É que terminar com medo, ter medo é fixe, é fixe.
E porque começou uma música clássica ali na nossa aparelhagem sonora de Nosso música de estúdio. fundo. Nosso Exatamente. estúdio. Devem ter mudado para a Antena 2, ou então é Michael Bolton, ou o que é isto. Que a coisa estava mais animada ontem a nível de banda sonora, na última vez. Estava uma coisa mais bombadona. E este é o nosso 5º episódio. Não se fala em números. Decidimos isso no último episódio. Então, Este é só mais um episódio. Este eventualmente poderá ser ou não. Sempre aquela dúvida. Acompanhem-nos nas nossas redes. Ok. Portanto, este foi mais um episódio de Terapia Social. Até já.